estamos aqui para falar sobre um conceito novo dentro da Kabbalah, chamado a força. E antes de a gente falar sobre esse conceito, é fundamental a gente falar um pouquinho sobre o fundamento dele, que é a Kabbalah. Então a Kabbalah, chama-se Kabbalah também na língua portuguesa, no original é Kabbalah. É uma sabedoria de 5.000 anos, uma sabedoria que veio sendo transmitida de mestre para discípulo, secretamente durante muito tempo, né? Hoje mais aberta para a humanidade, já era previsto essa abertura, porque nós precisamos dessa abertura hoje, e temos, né, um receptor para essa abertura hoje. Então, essa sabedoria, ela é fundamentada, né, em um trabalho antigo de grandes mestres, de revelações muito profundas, e sempre numa coisa muito prática. Quer dizer, não é uma sabedoria simplesmente mística, simplesmente esotérica, sempre atuando aqui, dentro do mundo físico, de onde a gente vive, na sociedade. Tem um mérito para ela ser trabalhada aqui. E é fundamental a gente entender uma coisa. A Kabbalah se baseia num conceito, o tempo todo ela fala sobre isso, que a realidade tem dois aspectos. Ela começa e fala disso o tempo todo. Quais são os dois aspectos? O físico e o não físico. O que seria o aspecto físico? O aspecto físico, agora nós estamos vendo o aspecto físico. Um computador no meio, um YouTube, uma gravação, né, um olhando para o outro, né, de certa forma, e a gente está se vendo. E essa percepção dos 5 sentidos, o olhar, a audição, tudo isso faz parte dos aspectos físicos. Mas acontece que além do físico existe o não físico, aquilo que a gente não vê, não observa pelos sentidos comuns. E a Kabbalah diz que tudo que existe passou primeiro por um processo não físico. Existe também sob um aspecto não físico. Então, como é que seria isso? Por exemplo, a gente está aqui numa sala, numa gravação. Quer dizer, isso não apareceu do dia para a noite, bum, apareceu. Existiram níveis de construção para a gente chegar nisso. Né? Cada um de nós, para chegar na idade que tem hoje, com tudo que tem hoje, também passou por aspectos não físicos, até antes de nascer. Né? Então há uma coisa muito forte em relação aos aspectos não físicos. A gente pode colocar de uma maneira, hoje fica um pouco mais fácil falar sobre isso. Nós vamos falar dentro do conceito da força, tem um conceito de anjo, que está completamente relacionado. Não anjo dentro de uma filosofia puramente esotérica, né? A gente costuma falar sobre anjo, parece o anjinho que está com a asinha me protegendo, que o anjinho vai me dar sorte. Não é isso, não. Vamos vulgarizar um conceito tão importante. Vamos pensar, por exemplo, telefones celulares. Todo mundo usa telefone celular, é comum hoje. A gente, né, tem grande benefício com isso. Mas o telefone celular, você vê o sinalzinho que vai dele até o satélite, até outra pessoa, você não vê. E usa do mesmo jeito. O mesmo vale para a televisão, que a gente assiste e não vê. Hoje TV a cabo, mas TV via satélite, você não vê o sinalzinho e você se utiliza. Assim é a vida da gente também. Tem uma série de canaizinhos e a gente não consegue observar com os sentidos comuns desses canaizinhos, mas fazem toda a diferença. Se uma TV é satélite, você tiver um problema de transmissão daquele satélite, você não vai ver nada, não é verdade? Assim também é a vida da gente. O aparelho de televisor seria a gente aqui, né? Mas a gente precisa ver os canais melhores possíveis, melhores programas, e para isso tem que haver essa comunicação. A gente chama essa comunicação com ponto central, que a gente comumente chama Deus. O Kabbalah chama também de luz, a luz inicial. Às vezes Deus cai numa coisa muito religiosa, uns não são tão religiosos, outros são mais, outros são menos. Mais importante do que o que você é ou não é entender que há um ponto central de luz que alimenta todo o universo. Entre essa luz inicial e a gente, existem camadas intermediárias. Faz todo sentido, não é? Não pode ser uma coisa do nada, tem que passar por camadas. Nessas camadas que há o conceito que chamamos anjos. Então, anjos são exatamente essas energias intermediárias que trazem a luz do Criador até nós. De que a gente pode se beneficiar desse entendimento? Bom, primeiro, entender o que a gente chama de anjos cabalísticos. Acontece que o livro fundamental do cabalista é a Bíblia, a Torá, os 5 livros de Moisés. É um livro todo codificado, a gente tende a achar que a historinha é literal, mas não é bem assim. São códigos atrás de códigos. E qual seria o momento ápice de toda a Bíblia? O momento assim mais forte, que acontece o maior milagre, sem dúvida, o momento da abertura do mar, não é verdade? Nesse momento, em que há a revelação de um momento que se sai de uma situação de escravidão, para uma situação completamente diferente, um momento único de abrir águas, imagina quantos códigos não estão por trás disso, tão importante, muda-se completamente o enredo da Torá. Nesse momento nós temos 3 frases. Toda a descrição do milagre no mar são 3 frases, com um número idêntico de caracteres, 72 caracteres cada um. Então os cabalistas têm esses códigos há milhares de anos e explicam que isso não é uma coincidência, nem poderia ser. São frases que formam um sentido literário, mas ao mesmo tempo com um número exato de caracteres. O que a gente entende é que existe o código da revelação dos anjos cabalísticos aí. A Kabbalah explica que nós temos 72 canaizinhos de comunicação com essa luz central que alimenta a nossa vida, da nossa vida o tempo todo. Isso pode ser o dia que é o ar, que é o alimento, mas tem alguma coisa a mais que permite a nossa vida, a nossa existência, em todos os sentidos.
Então, são 70, imagina que eu estou aqui, cada um de nós está aí, nós temos um canalzinho, segundo canalzinho, 72 canais mesmo, de luz. O que acontece? O que a Kabbalah explica é que nesses canais estão os anjos cabalísticos, são os protetores desses canais. E o que acontece? Todos os nossos problemas e questões complicadas da nossa vida se devem a entupimentos desses canais. Então, muitas vezes você está passando um problema ligado à sua prosperidade, por exemplo. E você tenta mudar de profissão, trabalha, faz isso, faz aquilo, mas na verdade até esforço demais às vezes não resolve. Né? Claro que a gente tem que trabalhar, correr atrás, mas não resolve. Por quê? Porque está entupido aquele canal. Às vezes o canal afetivo, às vezes o canal da coragem, o canal de amizade, tudo isso é importante para a gente. O ser humano, para se realizar, precisa de muitas coisas. São 72 aspectos. Então a gente faz conexão com esses anjos cabalísticos, aprende a fazer essa conexão, para quê? Para libertar esses canais e aí sim receber uma força completamente diferente na nossa vida. Esse é o conceito da força. É um conceito que a gente está trazendo hoje, né, para o mundo, para as pessoas, compartilhando isso com a humanidade, porque é muito importante. É um momento de mundo que tem uma crise econômica muito grande, existe uma crise de natureza, existem diversas crises, né, que a gente pensa que são muito ruins, mas não são tão ruins assim. Na verdade, é um chamado para o ser humano acordar, para o ser humano poder buscar exatamente o motivo dele estar aqui no planeta. Que não é ganhar mais do que o outro, que não é a fama, que não é o poder. O motivo é evoluir a sua consciência, é um grande despertar, é um trabalho de comunidade, de compartilhar um com o outro, é uma coisa de realizar o seu coração mesmo. Realizar os sentimentos, realizar em todos os aspectos da existência. Então a gente faz essa conexão com essa força a partir do momento que a gente desobstrui esses canais. Então, a gente está lançando um novo livro nesse momento, o livro é esse aqui, né? Chama-se A Força, mesmo o Poder dos Anjos da Kabbalah, com esse sentido. Não é com sentido de financeiro, não é com sentido de qualquer tipo de fama ou de poder, diferença para um outro, ao contrário, de somar, de trazer para as pessoas essa possibilidade nova, de fazer contato com os anjos cabalísticos, ferramentas, né? Porque muitas vezes a gente lê, aprende conceitos tão importantes, compartilhar é muito bom, claro que é bom, a gente sabe disso, né? Então já aprendemos sobre isso. A meditação é boa, você estudar todo dia um pouco é bom, você praticar o bem é bom, mas que ferramenta a gente tem para o momento de dificuldade, no momento que as coisas não estão tão boas, o que a gente pode usar para realmente elevar a consciência, para passar por isso e seguir diante do nosso propósito, um propósito mais iluminado do que viver uma vida trivial? O que a gente pode fazer? A gente precisa de ferramentas. Esse nosso livro traz principalmente isso, muitas ferramentas, conexões, para que a gente possa realmente estar o tempo todo com essa luz do Criador sobre nós, não com o ego, eu com essa luz, mas nós com essa luz. É uma luz que é abundante para todos nós. Não é para causar diferença, é para causar junção de energia. É uma força que se junta, que se soma. Né? E através desse contato com essa força, a gente acredita que a gente possa mudar muito o que está acontecendo no planeta hoje. A gente pode, de repente, descartar uma sociedade ultramaterialista, ultra baseada na casca, na falta de visão, e construir um mundo diferente, por que não? Sempre de dentro para fora. É sempre bom lembrar isso, né? Como é que você vai mudar o mundo se você está todo entupido, seus canais estão entupidos por dentro? Então esse é o conceito dos anjos, é assim que a gente busca essa nova força, que venha trazer realmente satisfação para a vida da gente. Dura que